Eu quero que você, com muita alegria, porque é uma alegria para mim receber esse servo do Senhor. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por esse servo. Pastor Diego, vem cá, querido. Glória a Deus. Ah, meu Pai. A graça e a paz, queridos. Poder sentar. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero ser bem assertivo. Porque o mais importante é nós entendermos. A palavra não deve ser admirada, mas a gente tem que sair daqui hoje falando assim: eu sei o que Deus falou, o que Deus teve para mim. Eu sei qual é a direção. E que Deus venha falar conosco nessa noite. Eu tenho certeza que o diabo preparou planos contra nós, mas a revelação vem para nos preparar para o amanhã. Então, se você estiver muito atento para ouvir o que Deus tem para você, você não será pego de surpresa, você não será surpreendido, você não terá problemas com o que vai enfrentar amanhã, porque a palavra ela é reveladora e ela vai testificar ao seu coração. Amém? O tema do meu sermão hoje é sobre algo que todos nós podemos passar, e por melhor que você seja, por mais inteligência, sabedoria, eloquência, influência que você tenha, você jamais vai poder ficar isento de passar por isso. Situações improváveis, situações que a gente não quer passar, não deseja passar, não planeja passar, mas acontece. Vou falar de um personagem da Bíblia hoje que muitas vezes ele não é tão pregado, mas me lembrei dele ontem. E esse cidadão, ele passou por uma das situações mais improváveis, inclusive da própria palavra de Deus, segundo a minha leitura. Um dia só, a vida desse indivíduo desmoronou. Eu amo minha família, eu amo minha filha, eu amo minha esposa, eu amo o ministério que Deus tem para mim. E todos nós projetamos alguma coisa à frente. Não há nada de errado nisso. Mas a gente sabe que o improvável pode acontecer. E nós vamos meditar um pouquinho nisso hoje. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4, 4. Se você puder colocar-se em pé. O texto diz: ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E este era da idade de 5 anos, quando chegaram de Jezreel as novas a respeito de Saul e Jonatas. Pelo que sua ama o amou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E seu nome era Mefibosete. Ainda em pé, curve sua cabeça. Senhor, se o Senhor falar conosco, a nossa vida muda. Se o Senhor falar conosco, os nossos olhos abrem. Se o Senhor falar conosco, o nosso coração inflama. Se o Senhor falar conosco, seremos apaixonados. Fala conosco, Senhor. Eu não tenho a mínima noção do que cada um vai receber aqui de Ti nessa noite. Eu não tenho a mínima noção da explosão que a Tua palavra vai gerar em cada coração. Mas eu sei que se o Senhor falar, haverá cura. Se o Senhor falar, homens que estão prostrados se erguerão nesta noite. Se o Senhor falar, Deus, corações entristecidos serão profundamente alegrados. A Tua palavra é fantástica. A Tua palavra gera vida e assim nós cremos. Fala conosco, em nome de Jesus. Podeis tomar seu assento. É muito importante entender um pouquinho o contexto desta palavra. Saul era o rei. Saul tinha um filho chamado Jonatas, e portanto Jonatas era o príncipe. E Mefibosete era o filho do príncipe. Mefibosete era o filho do príncipe. E com 5 anos de idade acontece algo complicado na vida dessa criança de 5 anos. Com 5 anos de idade, uma liderança nova, vinda da parte de Deus, começa a surgir. Um pastor de ovelhas que de repente ganha o respeito do exército, porque ele consegue vencer o grande gigante Golias. E agora esse Davi, homem que Deus institui, vem para tomar
o reinado que Deus colocou e entregou a ele, com toda a legitimidade. Davi vem às portas do palácio, e nesse dia fatídico, esse jovem Mefibosete contempla a morte de seu avô, o rei Saul, a morte de seu pai, o príncipe Jonatas, e ele agora é o único sucessor de uma linhagem de monarquia que está chegando ao fim. É o único que sobra, é o único que resta. E nós sabemos que quando um novo rei assume o reinado, é muito natural que a monarquia anterior, todos os representantes, nenhum rei novo quer ver no seu reinado um herdeiro de uma monarquia que caiu andando pelo reinado. É muito natural que uma nova monarquia queira dizimar todos os descendentes da monarquia anterior. E é por isso que há um alvoroço, porque morre o rei Saul, morre o príncipe Jonatas, e agora Mefibosete é o último da linhagem sacerdotal real, e a Bíblia diz que a ama, que o carrega com 5 anos, eu imagino que não foi só alguém que pegou Mefibosete no colo e deixou-o cair no chão. Imagino que ela estava correndo, desesperada, talvez tentando proteger a vida do menino, imaginando, sei lá, a gente sabe que Davi não iria matá-lo, nós sabemos o coração, mas ela era uma escrava, ela era uma ama, ela queria proteger o seu senhor, e ela deixa o menino cair no chão ao ponto de que ele quebra as suas 2 pernas. Uma liderança surgindo, uma liderança totalmente diferente. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, que as mulheres cantavam, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi feriu 10 milhares. Davi era o rei o herói do tempo moderno. Davi era a nova liderança influente, e Mefibosete era o último herdeiro de uma monarquia que faliu. E agora, no meio do pânico, além de perder no único dia seu avô e seu pai, ele cai no chão e tem as suas 2 pernas fraturadas. Não há tempo para colocar tala, não há tempo para passar medicamento, não há tempo para cuidar dele. Simplesmente o improvável chegou, o machucou, tirou pessoas importantes, tirou o lugar onde ele sempre morou, a casa e o palácio que ele sempre viveu, e agora ele não pode mais estar naquele palácio, porque há um outro rei ocupando o palácio. Ele não pode mais estar no seu país, porque há um outro rei ocupando o seu país, e ele não tem nem o direito mais de andar, porque alguém, de uma forma improvável, o deixou cair no chão, e agora ele tem as 2 pernas quebradas. Sim, irmão, ele acorda num dia sendo sucessor de um trono, ele acorda num dia sendo príncipe de uma nação, e termina um dia despejado de sua própria nação, sem avô, sem pai, sem nação e sem herança. Com 5 anos de idade, o improvável alcança a vida desta criança. Tem momentos que a gente passa por situações improváveis, momentos que parece que está tudo se encaixando, tudo entrando no eixo, mas de repente o médico chega com uma notícia improvável, que vira a nossa vida de cabeça para baixo. De repente o nosso casamento, que vai muito bem, o nosso relacionamento que nós acreditávamos que suportaria tudo, toda a história, mas de repente parece que esse relacionamento tão sólido passa por algo improvável, que parece mexer com a gente, de cabeça para baixo estamos. Uma vida profissional bem sucedida, muito estruturada, com um padrão de vida muito bem definido. De repente uma crise improvável, um cliente que não paga, uma entrega que não vem. Ninguém planeja isso, mas simplesmente chegou. E estamos como Mefibosete, sem chão, sem muita explicação, sem muitas respostas. Simplesmente chegou. Isso simplesmente arrebentou. E o improvável não tem brilhantismo, o improvável não tem romance, o improvável não tem fantasia. É uma realidade que vem e arrebenta a gente. Arrebenta. E talvez alguns que estão sentados aqui ouvindo isso estejam passando por algo improvável, algo que nos arrebenta, algo que mexe com a nossa estrutura,
que modifica os planos que nós fizemos, que modifica a nossa própria forma de enxergar a vida, porque não esperávamos por isso, é o improvável. Mas mesmo passando por improváveis, ainda estamos aqui na casa do Senhor. Ainda estamos aqui. Esse menino tem que ir embora. A Bíblia diz que passaram-se muito tempo, e lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, acontece algo diferente. Davi já estava estabelecido como rei, a linhagem de Saul já tinha sido praticamente esquecida, mas ali Davi tem um start, e ele pergunta, depois de muitos anos, resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor a Jonatas? Por alguma razão, o rei Davi é tomado por um sentimento de amor, pois ele tinha uma aliança com Jonatas, o pai do Mefibosete, uma aliança de alma. E muitos anos depois, Davi se lembra, ele não conheceu o menino Mefibosete, mas ele lembra do Jonatas, que ele tinha uma aliança, e ele pergunta para os servos mais antigos, se eles tinham alguma informação, de algum herdeiro, de alguma descendência, de Saul e Jonatas. E lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que um servo antigo do palácio, chamado Ziba, foi até a presença de Davi, e disse, Davi perguntou para o Ziba, lá no versículo 3, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar com benevolência de Deus? Então o Ziba respondeu, há ainda um filho de Jonatas, que é aleijado de ambos os pés. Davi começa a interrogar os servos, e ali finalmente ele encontra alguém que tem uma informação sobre um representante da linhagem monárquica antiga. Mas você percebe que o Ziba, ele vai falar do Mefibosete, esse menino com 5 anos, foi brutalmente, pelo improvável, expulso de sua casa. Ele vai falar do Mefibosete de uma forma conclusiva, de uma forma assim importante. Ele vai dizer, resta um, mas ele é aleijado dos pés. Pense, irmão, um jovem adulto, aleijado de ambos os pés, é um problema. É um problema, porque pense, naquela época não havia cadeira de rodas. Naquela época não existia acessibilidade. Naquela época, um jovem aleijado dentro de um palácio, era um jovem que daria problema para pessoas, deveria ser carregado. E Ziba está dizendo, rei, tem um, mas esse rapaz, ele é um problema para nós. Ele não vem para honra, ele não vem. Mefibosete, aos olhos desse servo, era um problema, era alguém que não iria fluir, era alguém que não iria avançar, era alguém que estaria dentro de uma gaiola e era inútil. É claro que hoje, pessoas com qualquer tipo de deficiência, hoje, nos nossos dias, tem pessoas com deficiência que são melhores até do que não tem deficiência. Hoje tem pessoas cadeirantes que fazem coisas que nos surpreendem. Mas nessa época, numa sociedade machista, onde os reinos viviam em constantes batalhas por territórios, ter uma pessoa com uma deficiência era um problema. O próprio deficiente nessa época não tinha a clareza do seu real potencial, então era um problema, e Ziba estava se esforçando para enterrar a história de Mefibosete, dizer, despreze o Senhor, não, ele não é a resposta, não, ele não é digno de estar num palácio, não lembre dele, ele não é importante, é complexo. Mas a Bíblia diz, em 2 Samuel capítulo 9, versículo 4, que o rei Davi não dá muita importância para o menosprezo que Ziba dá, e Davi diz, onde ele está? E Ziba diz, ele está num lugar chamado Lodebar, e Davi manda trazê-lo. O jovem tinha crescido, aquele mesmo jovem que com 5 anos o improvável tirou ele de sua casa, tirou seu avô, tirou seu pai, tirou ele do palácio. Ele está numa terra chamada Lodebar, uma terra de esquecimento, e é isso que o improvável faz com a gente. O improvável nos lança no esquecimento. Amigos nos deixam, irmãos de igreja nos deixam, pessoas nos deixam, o improvável arrebenta tudo, e agora Mefibosete está numa terra de esquecimento. É terrível perder o avô, é terrível perder o pai, é terrível estar com as 2 pernas quebradas e não ter assistência, é terrível. E é pior ainda estar esquecido, é pior ainda
saber quem era, e todos olharem para mim e não reconhecerem mais o meu potencial, reconhecerem que um dia eu morei no palácio, reconhecer um dia que meu pai foi rei, meu avô foi rei, e hoje eu não sou mais ninguém. É isso que o improvável nos joga. Eu não sei quanto tempo Mefibosete ficou na terra do esquecimento, mas eu sei que agora ele é um adulto. Eu sei que agora ele está num lugar difícil, e agora alguém bate na porta da casa dele dizendo: o rei manda buscar você. Eu sei que nós somos impulsionados nesse momento a dar glória a Deus, afinal o rei manda buscar alguém, então glória a Deus. Mas eu não consigo ver essa reação de Mefibosete. Ele tinha 5 anos quando ele saiu. Para mim, analisando esse texto, o nome Davi para Mefibosete era um nome que poderia despertar ódio, porque foi por causa desse Davi que eu perdi meu avô. Foi por causa da entrada desse Davi, ele tinha só 5 anos, que meu pai morreu. Foi por causa desse Davi que hoje eu não posso mais morar no palácio. Foi por causa desse Davi que a minha ama me segurou no colo e saindo correndo, não teve todo o cuidado e me jogou no chão, e eu quebrei as 2 pernas e hoje me rastejo pelo chão. Talvez Davi não fosse sinônimo de um rei bom, porque ele não conviveu com ele, mas talvez Davi fosse um sinônimo de um homem que trouxe tragédia. Davi chegou e minha vida acabou. Davi chegou, meu pai morreu, meu avô morreu, perdi o palácio, perdi a herança, perdi tudo, perdi as pernas. E agora Davi está me chamando no palácio porque certamente quer me matar. Certamente ele descobriu que ainda resta um da linhagem real de Saul e Jonatas, e ele quer eliminar por completo, e eu sou um miserável. Mas agora, mais uma vez, o mesmo improvável que surge na vida de Mefibosete quando ele tinha 5 anos, mais uma vez o improvável chega na vida dele. Da mesma forma que Mefibosete começou sua história com um grande improvável, Deus agora estava gerando um novo improvável na vida dele. Deus agora estava gerando um novo improvável. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 9 versículo 7. Então Davi disse para ele: não tenha medo. Imagino alguém se rastejando com roupas muito simples, talvez com raiva, talvez com medo, uma mistura de sensações, porque ele não sabia o que Davi queria com ele no palácio. Talvez ele era muito criança quando saiu de lá, mas contaram para ele todas as glórias que seu avô teve, e como foi fatídico o dia que ele foi expulso. Mas Davi diz: não temas, porque eu vou usar contigo de benevolência, por amor a Jonatas teu pai, e vou restituir as terras de Saul teu pai, e tu comerás da minha mesa. Versículo 8, então Mefibosete fez uma reverência, se curvou ao rei Davi e disse: que teu servo, que é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Ah, que coisa terrível de dizer sobre si mesmo. Que coisa difícil de olhar para si mesmo e se comparar a um cão morto. Agora ele está na presença do rei, mas o improvável arrebentou tanto ele. Presta atenção, irmãos. Mefibosete foi vítima todo o tempo. Ele não foi culpado pela morte de Saul. Ele não foi culpado pela morte do seu pai Jonatas. Ele não foi culpado por ter perdido o movimento das pernas. Ele sempre foi vítima. Mas agora, diante de Davi, ele se auto-intitula um cão morto. Ele se auto-intitula como alguém culpado, cheio de culpa. Ele não tinha culpa, mas o improvável trouxe a ele culpa. Ele não tinha feito nada, mas o improvável trouxe a ele uma deformidade emocional tão grande, uma mudança, internamente um conflito, e agora na cabeça dele ele é culpado. Vamos refletir um pouquinho nisso. Já vou dizer o que Deus tem para a sua vida, se você já não está captando aí. Ele está diante de um rei, que talvez a vida inteira ele pensou: foi ele que destruiu a minha herança, foi ele que destruiu meu pai, meu avô, e agora esse rei que ele a vida inteira talvez pensou que seria ruim, está dizendo: eu vou devolver tudo o que era do seu pai. Imagine a confusão na cabeça dele. Levante suas mãos para cá. Deus vai criar uma grande confusão na sua mente hoje.
Tem muitas coisas que você passou e você mesmo determinou como acabariam. Tem muitas coisas que você viveu e você mesmo, para se proteger, disse como terminaria. E eu estou dizendo, como voz profética nesta noite, Deus vai trazer uma confusão dentro de você. Deus vai trazer uma confusão explosiva dentro da sua alma. Deus vai colocar você na frente do rei e vai mostrar que não são suas expectativas, não é o seu projeto, não é o seu sonho. Deus vai mostrar que Ele viu aquele improvável. Ele sabe o dia que tentaram parar os seus movimentos. Ele sabe o dia que trouxeram você de um lugar que você não queria. Mas Deus está dizendo: a única forma que eu tenho de arrancar azeite da azeitona é espremendo a azeitona. Muitos improváveis eu fiz porque eu queria te trazer de uma outra forma. Deus vai surpreender você. Deus vai modificar você. Deus vai impactar sua vida. Deus vai. Aleluia. Agora há um conflito. Tudo que Mefibosete internalizou, tudo que ele pensou: eu sou um miserável, Davi vai me matar, esse homem é um destruidor de lares. Agora tudo está em conflito, porque Davi quer restituir tudo. Davi quer restituir as terras. Ele foi lá para não ser morto. Muitos de nós estamos carregando cargas, irmãos, cargas de pensamento com relação aos improváveis da vida, culpando, querendo encontrar respostas do porquê me deixou, porque o relacionamento não deu certo, porque parecia tudo bem, de repente aconteceu aquela traição. Por que fui mandado embora por justa causa, sendo que eu não fiz nada? Por que eu não me sinto amado na minha casa? Por que minha mãe não é como a mãe de todo mundo? Minha mãe teve que tentar me abortar e me rejeitou. O porquê? E Satanás vai dizer: porque Deus não te ama, porque você é uma porcaria, porque você é um lixo humano. Mas Deus está hoje dizendo: não só Davi o Senhor, hoje Ele manda alguém te buscar da terra do esquecimento, e Ele vai trazer você para um lugar e vai mostrar que Ele não falhou, Ele não errou com você. Você não é um erro, você não é um lixo, você é filho de Deus. Filho. Alguns nutrem pensamentos cheios de ódio. Perdoe. Sabe por que é tão difícil perdoar? Porque nós tentamos perdoar tentando encontrar merecimento na pessoa que vamos perdoar. Você não perdoa pelo quanto a pessoa merece, você perdoa pelo quanto você quer ser livre. Quando você pensar em perdoar alguém, não fique tentando encontrar merecimento na pessoa que você vai perdoar, porque você não vai encontrar. Pense no quanto você quer voar, quer ser livre. Alguns, pelos improváveis, estão presos a ódio, mágoa. Pelos improváveis, a gente percebe que em todo o tempo Mefibosete se porta como vítima. Mas sabe o que eu acho lindo? Davi não fica amaciando a vida de Mefibosete. Quando Mefibosete se põe como vítima, eu sou um cão morto, eu não vejo Davi tentando argumentar. Eu vejo Davi olhando para os servos e dizendo: devolvam tudo que é do pai dele, devolvam tudo que é do avô dele, devolvam tudo. Eu só tenho uma reivindicação, uma. Versículo 11 do capítulo 9: você vai ter tudo que o seu pai teve, mas você não vai morar na terra do seu pai. Eu só tenho uma reivindicação: a partir de hoje, você vai comer da minha mesa como os filhos do rei. Eu vou devolver a terra do seu pai, eu vou devolver os castelos do seu pai, eu vou devolver os pastos do seu pai. Mas você não vai morar lá, você vai morar aqui. Você vai comer junto com os meus filhos, você vai comer junto com eles. Eu vou te devolver tudo isso. A gente vibra porque Mefibosete está entrando no palácio, a gente vibra porque ele está recebendo as terras. Mas a maior vibração é que agora ele volta a comer na mesa do rei. Eu não sei o que Deus vai te devolver, mas a maior honra é voltar a ser aceito. A maior honra é voltar a ver o vazio da alma sendo preenchido. A maior honra é voltar a encontrar propósito na vida. Eu não sei se Deus vai te devolver o carro agora, eu não sei se Deus vai te devolver a casa agora, eu não sei se você vai ter de novo aquela empresa, mas você vai saber que dentro de você haverá uma paixão, um combustível, e você vai ser completo, você vai ser realizado, você vai saber que você tem um norte. Deus está te chamando de volta. Sai do esquecimento e vem para o reino. Aleluia, aleluia, aleluia. É uma história linda, não é? Não parece um conto de fadas? Não parece? Alguém que foi destruído,
Eu queria, a gente consegue 4 cadeiras? 4 cadeiras. Isso pode ser aqui mesmo. Pode colocar aqui do meu lado. Pode ser 3. Se não... Isso. É uma história linda de alguém que foi arruinado por um improvável, ficou fisicamente danificado, e agora, na reta final da história, ele recupera o lugar que o improvável tirou. A gente não ama histórias assim? Sim ou não? Mas para concluirmos, essa história não te lembra uma outra história? Essa história de Mefibosete não te lembra uma outra história? De alguém que um dia caiu e se quebrou? Talvez não quebrado fisicamente, mas cada um de nós um dia teve uma queda, não teve? Cada um de nós um dia teve uma queda inesperada, uma queda emocional, uma depressão, que algumas pessoas falaram que era frescura. Nunca diga para alguém que você imagina o que ele está passando. Você nunca vai imaginar o que alguém passa. Nunca diga. Quando alguém te contar um problema, não fala, eu imagino. Você não imagina. Só quem passa sabe. Tem coisas que a minha esposa sabe, passa. Por mais que ela me conte, eu não consigo saber o que é de verdade. Por isso que o lugar mais íntimo com Deus é um lugar individual. O Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote. Todos nós um dia caímos como Mefibosete. Sim ou não? Romanos 3:23, Paulo fala que todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. Só que todos nós, assim como Mefibosete que caímos, todos nós um dia fomos perseguidos por um rei também, não fomos? Todos nós fomos perseguidos por um rei. Assim como Mefibosete foi perseguido por Davi, não com o intuito de destruir, mas com o intuito de devolver. Em João 3:17 diz que porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós caímos e um rei também nos perseguiu. Achávamos que esse rei nos perseguia para punir. Algumas pessoas dizem, Deus vai pesar a mão em você, Deus vai destruir você. Mas ele nos perseguiu não para condenar-nos, mas para nos amar. E esse rei nos foi dado lugar à mesa. Igor, pode vir aqui, apóstolo, vem cá. Pastor, você pode vir aqui? Fica de frente para cada uma dessas cadeiras aqui. Vem cá, Beth. Bispa, vem cá. Nós somos pessoas diferentes, sim ou não? Não preciso nem falar que eu sou mais baixo dos 4 aqui. Somos pessoas diferentes. Davi disse que queria Mefibosete sentado à mesa. Quando estamos fora da mesa, as nossas diferenças são muito visíveis. Eu sei quem é mais alto. Se um for manco, eu sei. Se um for paralítico, ele não vai estar em pé, vai estar no chão. Mas olhe para cá. Nós vamos sentar no 3, tá bom? Veja nossas diferenças. Mas quando sentamos, 1, 2, 3, vamos sentar. Nós ficamos parecidos. Nós ficamos iguais. Aqui não tem maiores, aqui não tem menores. Quando nós saímos da mesa, aqui tem maiores, aqui tem menores, aqui tem defeitos, deficiências. Mas quando sentamos, somos todos iguais, mesmo nível. Davi disse, eu vou devolver tudo o que era do seu pai, mas você vai ficar sentado à mesa. Porque a mesa, o improvável que te arrebentou não te toca mais. É um novo improvável que chega. Eu vim aqui nessa terça-feira sobrenatural
para dizer que Deus tem um improvável para você nesta noite. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana o que Deus tem para você. A vida pode ter quebrado suas pernas, pessoas podem ter quebrado suas pernas. Você pode ter falado: eu tenho uma saudade, chega de saudade. O que está para vir não se compara ao que você perdeu, diz o Senhor. Recebe isso no seu coração. Glória a Deus, Deus abençoe. Obrigado, queridos. Aleluia. Na mesa do rei não estava um camarada caído. Na mesa do rei não estava um menino que a ama deixou cair no chão e quebrou as pernas. Na mesa do rei não estava um rapaz que desmoronou e foi parar na terra do esquecimento. Na mesa do rei não estava um garoto escondido com medo da morte. Na mesa do rei estava alguém digno, que a partir daquele momento foi aceito como filho de Davi, filho do rei. E foi isso que o sacrifício de Jesus faz conosco. Na mesa do rei eu não sou um ex-prostituto. Na mesa do rei eu não sou um ex-traficante. Na mesa do rei eu não sou um ex-problemático. Na mesa do rei eu não sou um ex-pervertido. Na mesa do rei o sangue de Jesus me torna filho. E os improváveis da vida não são mais máscaras e emblemas. Na mesa do rei eu sou filho. As minhas áreas quebradas são restituídas. As minhas áreas falidas são restituídas. As minhas áreas marginalizadas são restauradas. Você pode pensar que você é inútil. Você pode pensar, mas eu vim aqui para dizer que você é escolhido. Eu encerro lendo aqui Lucas 22, 29. Eu, diz o Senhor, vos destino o reino. Eu lhes designo o reino, assim como meu Pai designou a mim. A quem você é digno? Do reino, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Deus não é Deus de coitados, de vítimas. Ele diz que Ele é Deus de deuses. Ele não é Senhor de lixos. Ele não é Senhor de abatidos. Ele é Senhor de senhores. Deus vai devolver o senhorio daquilo que tiraram você, porque Deus não é Deus de coitados, Deus não é Deus de marginalizados. Ele fala: vinde a mim. Não é Ele que vai: vinde a mim, vinde como estás, vinde a mim, mas dá o teu coração, e você nunca mais vai ser o mesmo. Eu queria que você se colocasse em pé, por favor. Todos nós temos um improvável aqui. Todos nós. E você sabe que tem perguntas que nunca terão respostas aqui na terra. Tem perguntas que não têm respostas. Tem porquês que aqui não vão ter respostas. É como um dia os discípulos perguntam para Jesus quando que Ele iria edificar o templo, e Jesus diz assim: não compete a vocês saber. Tem coisas que o Pai reservou a Ele. O dia, a hora é do Pai, ou seja, fiquem quietos. Tem coisas que o Pai não vai dizer para vocês agora. Portanto, ao invés de entender, permaneça. Eu sei que essa palavra tem tocado no coração de algumas pessoas aqui, mas você não pode duvidar do amor de Deus. Você não pode duvidar do que Deus pode fazer ainda por você. Talvez no seu projeto de vida você seja apenas um mantenedor. Eu amo minha mãe. Eu te contei da última vez que estive aqui. Minha mãe morou 12 anos num leprosário. Minha mãe chegou a ter sua orelha pendurada. A lepra vai corroendo os membros exteriores, ponta do nariz, orelha. E ela morou num leprosário 12 anos. Num leprosário, estou falando há 40 anos atrás. Leprosário médico é leproso, enfermeiro é leproso, há uma cidade de leprosos. Foi um improvável.
Ela foi fazer um exame, o médico disse: você está leprosa, filha de uma casa de minha avó e meu avô baianos que vieram para cá para tentar ganhar a vida aqui em São Paulo, uma casa muito humilde. Minha avó teve 8 filhos, minha mãe era mais velha, meu avô alcoólatra, minha mãe passava dias nos hospitais, e meu avô, de ver a situação da minha mãe, ele tinha que beber, ele só conseguia ver minha mãe passando no bar e enchendo a cara, porque ele não tinha condições de olhar para a filha dele e vê-la daquele jeito, estudando no leprosário. E uma das saídas, ela conheceu meu pai, com 15 anos ela conheceu meu pai. Meu pai se apaixonou por ela e vice-versa. A família da minha mãe teve muito preconceito com relação ao namoro, porque falavam, não deixe, falando para a mãe do meu pai, para o pai do meu pai, dizendo: não deixe seu filho namorar com a minha filha, porque ela não tem futuro. Você sabe que ela vai morar lá, não tem cura, ela vai perder braço, a lepra vai destruindo. E naquela época não tinha cura. Hoje a hanseníase tem cura. Meu pai levou minha mãe em centro de macumba, levou minha mãe era beata, e tem um dia ela conta que ela foi até o padre muito doente, com muitas dores nos nervos, e o padre disse: minha filha, eu não sou Deus, o que eu posso fazer por você? Ele não estava falando também nenhuma bobagem, mas se negou até a orar por ela. Meu pai venceu todos os preconceitos e se casou com a minha mãe. Em 1980 eles se casaram. E aí o pior aconteceu. Um ano e meio depois, ela engravidou. Outro improvável, porque ela não poderia engravidar. Ela tomava um medicamento chamado talidomida. Existem ONGs hoje, esse remédio hoje é proibido por lei. Existem ONGs de vítimas do talidomida. Era um remédio, o único remédio que combatia a lepra na época. E a mulher não poderia engravidar, porque se ele tocasse no feto, ele comeria todos os órgãos, parte neurológica e membros. E para a mulher engravidar, ela tinha que ficar pelo menos 4 anos sem tomar o talidomida. Minha mãe estava tomando. E aí o médico disse: eu não vou cuidar mais de você, você é uma irresponsável, você é imprudente. Minha mãe foi até o vaso sanitário e fez uma coisa improvável. Ela pegou todos os medicamentos que davam a segurança de que ela não ia apodrecer rapidamente, e jogou no vaso sanitário, um por um. E ela disse: Senhor, agora é eu contigo. E eu precisava ter mais 3 anos ainda para sair o efeito do meu corpo, para engravidar. Eu estou grávida, eu não vou tomar mais, e segura o efeito que tem no meu filho. Eu não sou jumento, mas nasci de 10 meses. Jumento que nasce 10 meses, né? Nasci sem pele, não chorei. Com 5 dias de vida, entre 5 dias eu tomei 7 Bezectacil. Pensa numa criança, com 5 dias tomar, em 5 dias 7, tamanhas infecções estavam no meu corpo. 7, ainda bem que eu não lembro dessa fase. Minha mãe continuou leprosa e doente, improváveis. Quando eu tinha 2 anos, num culto, Deus curou a minha mãe. A minha mãe não tem marca de catapora no corpo. Não sei se vocês vão, o apóstolo e a bispa, acho que a viram no meeting. Minha mãe não tem marca, minha mãe teve orelhas penduradas, ponta do nariz corroída. A minha mãe não tem marca de catapora no corpo. Não tem. Provável. Um culto. E ela fala para mim: filho, a minha maior alegria é que depois de 19 anos recebendo uma aposentadoria do INSS, eu tive o maior prazer de ir até a perícia e pedir o cancelamento do meu benefício. Muitas pessoas falavam: continua. Não, eu não vou. Ela foi até o médico, o perito, e disse: eu queria que o senhor cancelasse a minha aposentadoria. Por quê? Você recebe desde os 12 anos de idade. Porque o Senhor me curou, pode fazer exame. Eu não sei porque eu estou contando isso, eu não ia falar sobre isso. Mas não tem lógica o que Deus vai fazer na sua vida.
não casa na matemática, não cabe na ciência, não dá para pôr num papel. Irmão, solta o freio de mão e vai. Deus vai guiar você. Não tem explicação, não dá para colocar no português, não dá, as peças não vão bater, não dá, só vai. Deus está lembrando de você hoje. Eu queria que você levantasse suas duas mãos. O improvável calou sua boca. O improvável deixou muita coisa entalada aí dentro de você. Você hoje é o Bartimeu, que de uma forma improvável vai chamar a atenção de Jesus. E um grito capaz de parar Jesus Cristo aqui nesta noite. Você veio para um culto hoje esperando receber uma palavra, e você recebeu. Só que muito mais do que uma palavra, Deus está mudando a tua sorte aqui hoje. Deus está mudando o teu destino. Deus está te dando uma revelação provável. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. O rei me chama. Eu não sei nada. Eu só sei de uma coisa: a mesa está posta. A mesa está posta. E diante desta mesa, não importa quem eu fui, não importa o que fizeram, importa quem eu sou filho. Filho, levanta a tua mão agora. Enche a tua boca de aleluia. Enche a tua boca de glória a Deus. Enche a tua boca de avivamento. Enche a tua boca de poder. Ei, querido, pare de lembrar quem você era. Pare de lembrar o que fizeram com você. Você não é vítima. Você não é vítima, não. O rei está aqui. O rei está aqui. O que você perdeu, ele devolve. Mas mais do que você perdeu, há um lugar na mesa. Há um lugar na mesa. Essa traição não vai te parar. Essa traição não vai te parar. Esse desprezo não vai te parar. Essa calúnia não vai te parar. Essa crise financeira não vai te parar. Não vai, não vai. Feche seus olhos. Rabacanda labasura da labacanda labasura da labacai. Randa labacante fanda labasura da lebecanta labasura da labacai. Ele canta labasura da Yeah.